Incompatibilidades e impedimentos, né? Lá no artigo 112 do Código de Processo Penal e 252 e 253 do Código de Processo. Impedimento, na verdade, tem a ver com o interesse do juiz no processo. Na suspeição, nós falamos do juiz com as partes, né? Uma relação subjetiva. Aqui é uma relação objetiva, né? Impedimento é o interesse do juiz com o processo. Incompatibilidade é uma inconveniência de o juiz permanecer ainda na causa, né? Para julgamento da causa, né? As incompatibilidades e impedimentos, elas impedem o exercício da jurisdição. Por isso, os atos, né, são mais que nulos, né? São aqueles atos inexistentes, né? Aqueles atos que não podem ser sanados de forma alguma e, por essa razão, podem ser alegados a qualquer momento, né? A incompetência, né? Desculpa, a incompatibilidade está lá no artigo 252, vamos ver as situações, né? O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, 1. Tiver funcionado o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, seu defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ele não pode funcionar no processo, ele não pode estar ligado a esse processo, né? Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, né? Ele era delegado, atuou no inquérito policial, depois ele passou no concurso de juiz e ele vai julgar aquele caso em que ele atuou na investigação, né? Há uma incompatibilidade muito grande, né? Não tem lógica, né? Não dá liga isso, né? Ele já vem pré-julgado, né? Desde lá atrás, né? Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele foi juiz, né, atuou nesse processo, depois ele foi promovido para o tribunal, houve um recurso naquele processo e cai para ele julgar lá na segunda instância. É lógico que ele vai manter, né, o mesmo papel dele, né, a mesma decisão dele. E por fim, ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessada no feito, né? Essas pessoas, esses parentes, né, são diretamente interessadas no feito, né? Há uma incompatibilidade também de atuação dele, né? O artigo 253, nos juízos coletivos, né, nos tribunais, né, onde há mais de um juiz, né, nos juizados especiais, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Ou seja, pai e filho, marido e mulher, né, não podem estar, né, dentro do mesmo colegiado, né? Nada impede que eles estejam no tribunal também, mas não atuando juntos, né? Ok, essas são incompatibilidades e impedimentos. Depois a gente tem também a incompetência, que está lá no artigo 108 do Código de Processo Penal, né? A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. A incompetência tem a ver com a declinatória fore, né? A declinatória do foro, né? Se o juiz não reconhecer a sua incompetência para julgar aquele processo, aquela ação penal, se ele não reconhecer de ofício, ele poderá ser declinado, né, por qualquer das partes, né, pela acusação ou pela defesa, né, por escrito, né, ou verbalmente, não importa, né. Se aceita, né, cabe recurso em sentido estrito. Se for recusada pelo juiz essa incompetência, a alegação dessa incompetência, né, não cabe recurso, né, podendo ser alegada futuramente em grau de recurso, né, recurso de apelação, dependendo do crime lá, o recurso em sentido estrito, em preliminar, ou, né, pode-se também interpor habeas corpus acerca dessa incompetência, né. Ela pode ser absoluta ou relativa, né? Ela é absoluta quando diz respeito ao conflito de jurisdição, né? Vamos imaginar uma alegação de incompetência do juízo estadual porque a competência da Justiça Federal, né? A gente tem aí uma incompetência absoluta.
se a competência for realmente da Justiça Federal, né, não pode ser julgado pela Justiça Estadual, né? A gente pode ter aí um conflito de jurisdição, né? E pode ser alegada a qualquer momento, né? Porque ela ocasiona a nulidade de todo o processo, né? A gente tem também a incompetência relativa, né? A incompetência relativa, ela tem a ver com a competência em razão do local, em razão da matéria, né? Principalmente em razão da matéria, aquelas que estão nas leis de organização judiciária, devem ser alegadas no prazo de defesa ou no prazo de acusação. Ela anula os atos decisórios e ratifica os atos probatórios. O que quer dizer isso? Todas as decisões que houveram no processo, né, na ação penal, deverão ser refeitas, e os atos probatórios eventualmente realizados poderão ser ratificados, né, ou mantidos. Em razão desse problema de competência e incompetência do juízo, né, a gente pode ter um conflito, né? Um conflito de jurisdição, um conflito de competência. Tecnicamente falando, o conflito de jurisdição é quando há um conflito entre órgãos da jurisdição. Como o exemplo que eu dei, né, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, né, são conflitos de órgãos, então conflito de jurisdição. E a gente fala conflito de competência quando se trata de um conflito entre juízes dentro da mesma jurisdição. Então, o juiz da comarca A com o juiz da comarca B, né, dentro da vara federal, né, juízes federais de uma seção judiciária A com juízes federais de uma seção judiciária B, aí a gente tem a competência. Se fala também, né, em conflito de atribuição, quando ocorre esse conflito entre uma autoridade judicial e uma autoridade administrativa, ou entre autoridades administrativas, né? O Ministério Público é uma autoridade administrativa, né? Significa dizer que quando houver conflito entre dois ou mais membros do Ministério Público, a gente terá um conflito de atribuição, não um conflito de competência, né? Ele pode ser negativo. É negativo quando dois ou mais juízes se julgam igualmente incompetentes para julgar aquela ação, ou positivo quando dois ou mais juízes se entendem igualmente competentes para julgar aquela ação penal. Então seria mais ou menos assim: comarca A, comarca B, né? O juiz da comarca A recebe o inquérito policial lá, a denúncia, e aí ele entende que ele não é o competente, que o competente é da comarca B. Ele encaminha os autos para o juiz da comarca B. O da comarca B, se ele entender que ele é realmente o competente, tudo bem. Se ele entender que não, surge aí o conflito de competência. E aí o conflito de competência, né, nesse caso, né, vai ser julgado, no caso, por exemplo, de dois juízes da Justiça Estadual, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, né? O conflito positivo é quando, de repente, um juiz entende competente para determinado caso. Nós vimos até o caso lá de conexão e continência, né? A visa atrativa, né? Que o juízo ele acaba atraindo a competência para o outro processo, e aí ele pede para o outro juiz que encaminhe para ele os autos, porque ele é o competente. E o juiz responde para ele que não, que o competente é ele, não vai encaminhar nada. Então a gente tem um conflito positivo, né, que um dos juízes encaminha isso para o tribunal, e o tribunal vai decidir qual é o juiz competente, né. Quando está dentro de um órgão de jurisdição, é bastante interessante, que dá tudo certo, sem nenhum problema. Quando não está, aí a gente tem que buscar a regra, né? Então vamos lá. O STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, ele é competente para julgar conflitos de competência entre o STJ e tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, né? São tribunais superiores. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem competência para julgar conflitos de competência entre os tribunais não superiores,
Os tribunais de segunda instância, sejam eles estaduais, sejam eles federais, e também entre juízes de tribunais distintos, né? Então, o juiz estadual com o juiz federal, a competência para analisar esse conflito é do Superior Tribunal de Justiça. O TRF, o Tribunal Regional Federal, né, tem competência, até preciso corrigir aqui, o Tribunal Regional Federal, o STJ, tem competência entre tribunais, os tribunais estaduais, entre os tribunais federais e entre os tribunais e juízes. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, né, e, por exemplo, um juiz estadual ou um juiz federal, a competência do STJ. O Tribunal Regional Federal, entre os juízes federais e entre os juízes federais, juiz federal de A, juiz federal de B, e entre juízes federais e juízes estaduais. O Tribunal Regional Federal vai decidir. Está no artigo 105.1 da Constituição Federal, né? Os tribunais de justiça, né, que são os estaduais, eles têm competência para a resolução dos conflitos de competência entre os juízes estaduais e entre juízes estaduais e a Justiça Militar Estadual, né, a Justiça Militar Local. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem competência de solucionar os conflitos de competência entre juízes eleitorais de estados diferentes. Dos tribunais regionais eleitorais, dos juízes eleitorais do mesmo estado. E há conflito de competência do Supremo Tribunal Federal? Não há. Né? O Supremo Tribunal Federal, a forma que ele decidir, é a forma e acabou. Né? E não se discute, né? Lembrando que no Supremo Tribunal Federal não há duplo grau de jurisdição, né? Ele está no ápice da pirâmide e não se discute a decisão dele. Ok?